sentido, a ironia, porque alguns pacientes com TEA, eles têm essa dificuldade de entender o literal, o que não é literal. Olá! É sempre bom ter a sua companhia e saber que você está aqui com a gente é a maior alegria. Seja bem-vindo, meu nome é Marcelo Chaves e este é o podcast Luquito e seu amigo autista, um projeto para ajudar a divulgar os assuntos sobre o autismo. E se você é um profissional na área do autismo, ou pai, mãe, ou cuidador, cuidadora de um autista, e gostaria de estar aqui, junto comigo aqui para compartilhar a sua experiência e poder ajudar milhares de pessoas, o seu lugar é aqui. Participe do nosso programa, fale conosco, mande sugestões de texto ou entrevista, e se você tem uma dúvida sobre o autismo, mande sua pergunta para o nosso WhatsApp 73988229051. Ou também pode enviar para nossas redes sociais e aproveita, curte, nos segue. O Facebook e o Instagram é @Luquito e seu amigo autista. É tudo junto. E se inscreva no nosso canal no YouTube, Luquito e seu amigo autista. Siga lá, curta, compartilha. Não deixe de compartilhar esse podcast para todos os seus amigos, familiares, principalmente aqueles grupos de WhatsApp. Compartilha. Nos ajude a espalhar essa mensagem ao máximo de pessoas. E seja um apoiador ou um patrocinador desse belo projeto. E se você quiser que a gente continue com esse projeto, nos ajude. Você pode estar enviando um Pix para a chave 73988229051. Vamos para os recadinhos rápido. Quero agradecer aqui Elândia, da Apple Prime, que sempre está conosco, sempre está aí nos apoiando. E também quero agradecer muito também a Clínica Viver Saúde, onde a Railane trabalha. Então está aí o nosso agradecimento. Estamos aqui com a convidada Railana, é uma fonoaudióloga, nascida em Salvador. Se formou no ensino médio aos 16 anos e concluiu a graduação de bacharel em fonoaudiologia aos 20 anos. Ao longo do tempo que passou na faculdade, participou de inúmeras palestras, ligas acadêmicas, extensões, estágios, uma delas voluntário, realizou diversas monitorias, iniciou como secretária no diretório acadêmico da sua instituição de ensino, e essas foram algumas dentre outras de suas realizações. Seja muito bem-vinda e fala um pouquinho mais, dessa sua trajetória, um pouquinho mais sobre você. Muito obrigada, eu estou muito feliz pelo convite, muito feliz por estar em um espaço para falar mais sobre a minha profissão, sobre a importância de ter um fono na equipe multidisciplinar, né? Então, você falou um pouquinho aí sobre a minha história. Bom, eu conheci a fono de uma maneira muito inesperada. Eu estava perto de fazer o Enem, não fazia ideia do que queria. Eu sabia que queria algo na área da saúde. Então eu ia pesquisando, até que um dia eu achei um tópico falando fonoaudiologia. E tinha o quê? Uns 3 parágrafos. Eu falei, olha, isso parece ser interessante. Aí eu comecei a pesquisar mais, achei legal, falei assim, pode ser isso. Consegui entrar na universidade e fui aprendendo lá dentro. Então, eu fui me apaixonando aos poucos pela profissão, fui entendendo, fui abrindo um mundo completamente novo na minha cabeça de coisas assim que eu nunca nem pensaria, nunca tive assim, nunca vi um fono na minha vida,
antes de trabalhar, não sabia nem o que era. E dentro da própria universidade, eu tentava fazer coisas diferentes, então eu fui secretária do diretório acadêmico e quando acabou esse mandato, eu fundei a minha própria diretoria com alguns alunos da minha confiança, alguns colegas meus, e nós fundamos a nossa chapa, eu era a presidente, nós fizemos vários eventos interessantes, juntávamos ex-estudantes para contar um pouco sobre a experiência. Também fizemos encontros entre universidades para juntar um pouquinho mais as pessoas da Fono, né? Para tentar melhorar essa união. E antes de terminar a faculdade, eu me interessei um pouco sobre a oratória, sobre expressão corporal, sobre como o nosso corpo se comunica. Que Fono também pode trabalhar com isso. Fiz um e-book com 10 passos para se tornar um bom orador. Então eu posso dizer que eu consegui pegar um pouquinho de algumas áreas da Fono para ir me desenvolvendo, né? Saber como lidar com o público, saber o que realmente eu queria. Eu falo, não, isso aqui eu gosto, mas não dá para mim. Então, isso é interessante, pode ser que eu vá por esse caminho, que eu acho importante, né? Ter essa diversidade, essa gama de opções. Então essa é um pouquinho da minha história, né, com a Fono. Hoje eu estou trabalhando na clínica multidisciplinar, atendendo, na maior parte dos casos, crianças autistas. Eu acabei de terminar minha pós-graduação em distúrbios da fala e da linguagem, sou aplicadora ABA, tenho o curso de aplicação do ABA, tenho também o curso do Denver, aplico bandagem. Então, assim, ao longo desse tempo fui tentando agregar ao máximo os meus conhecimentos, né, o meu currículo, para tentar ser cada vez melhor, porque a gente nunca sabe tudo, na verdade. Então a gente tem que tentar ir de pouquinho em pouquinho buscando ter mais conhecimentos. Nossa, o quanto conhecimento que você tem buscado nessa trajetória, e realmente a gente tem que estar cada vez mais buscando se atualizar, porque as informações, ainda mais atualmente com online, tá assim, super mudança constante. Mas vamos para as perguntas. Qual a função do fonoaudiólogo infantil? Ele tem uma função muito maior do que só ensinar a falar. Temos que avaliar e habilitar, quando possível, os aspectos relacionados à articulação da fala e da voz, a linguagem oral e também a leitura escrita, a disfluência, que é popularmente conhecido como gagueira, dentre outros. O fono, ele faz parte da vida da pessoa desde a amamentação até a velhice. Tem algumas maternidades, por exemplo, que tem fonos para auxiliar as mães na hora da amamentação, com a pega. O famoso teste da linguinha, o fono também faz. Nós somos habilitados a fazer o teste da linguinha e trabalhar também na reabilitação da frenectomia, caso a criança precise retirar, fazer o corte, né, do freio, como as pessoas conhecem, da língua. Eu costumo dizer que quando eu estava no primeiro semestre da faculdade, eu respondia imediatamente o que era fono e qual área onde nós atuávamos. Hoje, já formada, já trabalhando, tendo passado por algumas áreas, eu preciso pensar um pouco mais, pois são tantas possibilidades. Para você ter ideia, a fono tem 12 áreas, então é muita coisa, nós podemos fazer muito pela pessoa. Nós somos responsáveis por ajudar nos aspectos da comunicação, tanto a expressiva quanto a compreensiva. Trabalhamos também em questões de aprendizagem, podemos também estar atuando dentro das escolas, auxiliando os professores. Atuamos no ramo da alimentação, quando tem questões de recursos e seletividade alimentar. Tem também os aspectos da motricidade oral, que é a musculatura orofacial, né? Estamos trabalhando diretamente com a musculatura, com realização de exercícios, sabe essas crianças que têm
a língua, a bochecha, os lábios um pouquinho entreabertos, ficam um pouquinho mais flácidos. Então, nós trabalhamos também com elas, até também as que têm um pouco mais de tônus, mas aí já entra na área de síndromes e tudo mais. Então, assim, nós trabalhamos em muitos aspectos, é bem amplo, é bem diverso o nosso campo. E olha que eu só citei algumas partes da fono infantil. Ainda fazemos teste da orelhinha também, tinha me passado dessa parte, nós fazemos o teste da orelhinha. Então, assim, muitos aspectos nós podemos estar trabalhando. Imagina se eu fosse falar sobre a função do fono no geral, até o idoso, que eu já trabalhei com idosos também, então nós temos muitas funções com idoso, nós temos muita função com cantores, jornalistas, nós trabalhamos também com audição, com exames auditivos, trabalhamos com reabilitação vestibular, que muita gente não sabe nem o que é, mas sabe aquelas pessoas que têm problemas vestibulares, assim, tipo labirintite, mas tem outros casos também. Nós podemos estar atuando, muita gente não sabe disso, então, voz com os professores, orientação vocal dentro das escolas, então são muitos aspectos. Daria mais de uma hora só falando sobre o que o fono pode fazer. E em relação ao autismo, qual é a função do fonoaudiólogo no autista? Bom, no autismo nós atuamos no desenvolvimento da criança, tentando reduzir os impactos que podem ser causados pelo TEA. O TEA, para quem não sabe, é transtorno do espectro autista. Nós trabalhamos diretamente com a comunicação, tanto daqueles que não falam, quanto daqueles que falam. Porque, na verdade, não é só falar. As pessoas acham que é só falar, mas nós trabalhamos desde antes dos aspectos anteriores à fala. Nós trabalhamos a função da comunicação. Por que a criança tem que se comunicar? Qual é o motivo dela ter que falar? Então, nós trabalhamos questões de o olhar, a atenção, nós trabalhamos simbolismo, que é o faz de conta, nós trabalhamos trocas sociais. Então, assim, estamos atuando dentro de questões de vocabulário, por exemplo. Mesmo que a criança não fale, será que ela entende? Então, tanto na questão compreensiva quanto na expressiva, trabalhamos perguntas, respostas, trabalhamos também um pouquinho de socialização, né? Nós trabalhamos com a intenção de ampliar essa independência cognitiva e funcional dos pacientes, para que facilite a interação social deles com a sociedade mesmo, com o meio. Além disso, nós trabalhamos também com a questão de seletividade ou recusa alimentar, porque grande parte dos autistas tem concomitantemente a seletividade alimentar. Trabalhamos com essas questões sensoriais, tentando aproximar o alimento da criança, que não é algo simples, que as pessoas acham que é só fazer comer. Não, tem todo um estudo por trás dessa área. Essa área é muito extensa, questão de seletividade. Com algumas crianças maiores que já falam, nós podemos trabalhar também nos aspectos suprassegmentais da fala, que é a entonação, ritmo, duração, além também de trabalharmos questões de duplicidade de sentido, a ironia, porque alguns pacientes com o TEA, eles têm essa dificuldade de entender o literal, o que não é literal, no caso. Então, trabalhamos ditados populares, né, a ironia, como eu falei. Também podemos estar ajudando nos aspectos de leitura, escrita, com cálculo, na consciência fonêmica, na consciência de palavras, dos sons, das letras, vai auxiliar na leitura e na escrita. Podemos estar fazendo o conceito de sílabas, de palavras, estruturas frasais também. Para alguns autistas realmente muito complicado essa questão de interpretar ironia, resenha, né, algumas brincadeiras. Então, assim,
é meio complicado porque geralmente levam tudo no pé da letra. Nessa questão de literalidade, de perceber o que o outro está tentando passar, também precisa ser conversado, porque eu não vou generalizar que todos os autistas são assim, até porque o autismo ele se mostra, né, diferente em cada criança, mas uma parte das crianças elas podem vir apresentar dificuldades em questão de compreender entonação vocal, porque nossa entonação vocal é muito importante para o que eu quero dizer. Por exemplo, eu estou jogando um jogo e falo, nossa, tá muito bom esse jogo, viu? Vocês compreendem que tá péssimo, mas uma criança com autismo, ela pode vir a não entender. Esse foi até o exemplo real, que eu estava atendendo uma criança um pouquinho maior, eu tenho uns 10 anos, e eu falei... Como foi que eu falei? Nossa, minhas cartas estão ótimas, viu? E fiz esse som assim. Aí depois eu perdi, ele falou, você não tava com as cartas ótimas? Aí eu fui e expliquei pra ele, não, eu quis dizer, eu fiz uma ironia, eu fiz diferente. E a gente tentou ver quais eram os aspectos que fazia a minha fala ser uma ironia. Entendeu? A questão da entonação, a questão do, eu virei os olhos no final. Então essa questão das expressões faciais fica um pouco mais complexa. Por isso que as crianças precisam, desde pequena, desenvolver essa noção de emoções. Então, é mais trabalhado também com o psicólogo, né? Triste, qual é a cara de triste? Qual é a cara de feliz? Qual é a cara de bravo? Para ela ter essa noção de que as expressões faciais modificam o que a gente quer dizer. A questão da entonação modifica o que a gente quer dizer. Por isso que a gente também trabalha muito com entonação. Tem algumas crianças também que, se você perceber, que falam muito monótono, fala sempre no mesmo tonzinho de voz, mesmo quando tá feliz, quando tá triste, é sempre a mesma... na mesma tonalidade. Nós precisamos também, trabalhar essa musicalidade na fala. Algumas pessoas chegam a dizer que autistas não sentem emoção ou não conseguem ter empatia. Não, gente, nada disso. O jeito de demonstrar que é diferente. Então, você vai lá, fica triste, fica assim com a carinha meio pra baixo e fala, não, tá tudo bem. Você sabe que não tá bem, entendeu? A outra pessoa percebe porque você tá cabisbaixo, mas a sua fala foi que você tá bem. Então, se foi uma criança, foi uma pessoa que não teve um repertório, não teve uma terapia nesse aspecto, ela pode realmente pensar que tá bem. Então, o que a gente tem que fazer? Você fala com a pessoa, hoje eu não tô bem, tá bom? E ela vai também se preocupar, né? Ela vai sentir, ela tem essa noção de sentir, ela tem a questão de sentir empatia, ela consegue, no caso, sentir também emoções, as próprias emoções. Tá bom? É só uma forma diferente de se expressar. Em algum momento eu acredito que você já ouviu alguma mãe falando com você, Railana, por que meu filho não fala? E é assim, né? Desde pequeno tem umas pessoas que falam, tem umas crianças que falam mais cedo, tem umas crianças que falam mais tarde, mas é uma preocupação, né? Acredito de todos os pais. É uma das que eu mais recebo no consultório. E infelizmente não existe uma resposta exata para isso. Eu costumo dizer aos pais que vêm aqui, por exemplo, quando alguém quebra a perna, ela não consegue andar, nós entendemos o porquê que ela não está andando. Foi porque ela quebrou a perna. Mas na questão da fala, nós estamos lidando com algo cerebral, com neurônios. E até hoje nós não compreendemos o cérebro completo. Então é muito difícil responder essa pergunta com exatidão, porque ainda não existe um motivo pontual. Foi nessa área aqui do cérebro que teve que acontecer esse problema. A não ser com algumas síndromes que tenham uma explicação mais plausível. Agora, com atrasos, pode ter sido a falta de estimulação, pode ser algo genético, entendeu? Pode ser algo que não foi descoberto ainda, algum tipo de transtorno. Então, não tem realmente uma resposta exata.
E eu digo isso principalmente agora, após a pandemia, que as crianças ficaram sem estímulo. Então, o ideal é manter a criança em terapia e vamos ver como é que vai se sair. E também um ponto bastante importante, não adianta só levar no consultório e esperar que o fono, que o psicólogo faça milagre. Não é assim. Então nós temos que fazer a nossa parte, mas os pais, o ambiente que a criança convive também precisam fazer a parte deles. Uma coisa que nós fazemos sempre é orientar o que fazer em casa, certo? Para ter esse estímulo também em casa. Porque alguns pacientes ficam pouco tempo na habilitação, na terapia, no consultório. Então, assim, 30 minutos, 1 hora na semana não é o suficiente só para deslanchar completamente. A gente precisa também de um estímulo constante dentro de casa. Porque tem algumas crianças que se desenvolvem de uma maneira que você fica assim, nossa, ela começou a falar, começou a atender o chamado, tem estimulação contínua e dá aquele boom e você fica, uau, conseguimos. Tem outras que faz estímulo e não avança, aí você fica, meu Deus do céu, por quê? O que é que a gente pode fazer para melhorar? Então não vai de caso. Por exemplo, eu atendo autistas que são graves, né, um nível maior, que passam por muito estímulo e ainda assim não conseguem falar. Pode ser que um dia fale? Pode, mas pode ser que não, porque tem essa questão também da gravidade, né? Tem outros que já são um pouco menos complexos e conseguem falar mais facilmente, mas aí falta estimulação. Então tem que ter todo um trâmite, né? Não é uma receita de bolo, algo que você, vou fazer isso e isso meu filho vai falar. É uma estimulação constante. Eu tô falando muito de estimulação, né? Mas é porque é isso, é estimulação. Quanto mais cedo, melhor. Por isso que essa questão de esperar não vale. Quanto mais cedo, melhor. Mesmo que a criança não tenha nada, estimula ela, brinca com ela, fala cores, fala tudo com ela. Conversa com sua criança. Tá dentro da barriga? Conversa com a criança. O bebê dentro da barriga ele já consegue ouvir, né? Então, claro que não igual nós aqui fora, mas já tem a questão sonora entrando dentro na vida intrauterina. E sobre as sessões, as terapias, assim, como que é feito? Qual os procedimentos? É por brincadeira? Como que funciona? Explica um pouquinho mais sobre isso. É engraçado que algumas pessoas acham que a gente só brinca com as crianças, mas a questão é que nós brincamos com objetivos. Por que nós brincamos? Porque é assim que as crianças aprendem. Então, todas as crianças, tendo algum diagnóstico ou não, aprendem por meio da brincadeira. Então, quantas vezes nós mesmos, quando éramos pequenos, brincávamos de faz de conta, fingíamos algo que a gente viu e colocava na brincadeira. Então, assim, nós estamos brincando, mas com o objetivo de trabalhar aquele aspecto que está em atraso. Então, nós podemos trabalhar o contato visual, nós podemos trabalhar as inversões pronominais, por exemplo, nós podemos trabalhar o esperar, a troca de turno, minha vez, sua vez, nós podemos trabalhar questões de fala, por exemplo, crianças que falam uma palavra só, nós vamos lá tentar aumentar esse vocabulário, aumentar a estrutura dessa frase. Então, ao invés de falar só água, fala dá água, depois me dá água, depois me dá água, por favor. Então, é toda uma estrutura, todo um objetivo por dentro de uma brincadeira. Tem que ser algo lúdico com as crianças, porque a gente não vai pegar uma criança de 2, 3 anos, sentar aqui e vai falar, agora você vai aprender a falar. Não é assim que funciona. Então, tem que ser tudo por meio de brinquedos, tem que trazer motivação para a criança. Algo que nós falamos muito desde sempre. Temos que trabalhar com a motivação da criança.
Se a criança gosta muito de bolinha de sabão, vamos utilizar esse meio, essa bolinha de sabão, para conseguir nossos objetivos. Se a criança gosta de carro, podemos sim utilizar esse carro para os nossos objetivos. As crianças com autismo, elas têm hiperfocos. Hiperfoco é algo que ela gosta muito, que ela fica ali, se deixar, fica o dia inteiro só com aquele brinquedo. Vamos dizer que a criança tem um hiperfoco em avião. E eu tô pegando avião porque eu tenho um caso de um paciente assim. Vai ser muito difícil você tentar tirar esse avião, assim, do nada. A criança vai ter chegar até a ter uma crise. Então, o que nós podemos fazer? Pegar o avião e colocar ela em outras situações. Vamos pegar o avião, vamos pegar a vaca e colocar em cima do avião. O avião vai levar a vaca lá para a fazenda. Você já está utilizando o avião com função. E está introduzindo animais, está introduzindo vocabulário, está introduzindo um motivo para estar usando aquele avião. Agora a gente vai desenhar o avião grande, agora a gente vai desenhar o avião pequeno. Vamos colocar o avião em cima, vamos colocar o avião embaixo. Então nós estamos trabalhando o quê? Conceitos com o avião. E vamos tentar retirar aos poucos o foco desse avião, mas utilizando ele para ampliar o repertório dessa criança. Porque a maioria dos hiperfocos, eles não têm uma função social. Então a criança pega lá o avião, fica para cima e para baixo, fazendo som, mas não tem um motivo, não tem uma função. Hiperfoco em letras. A criança tem uma idade pouca, mas sabe todas as letras do alfabeto. Sim, a gente tem que encontrar uma função nisso. Como é que a gente vai fazer? Pode pegar os peixes com cores diferentes para ele pegar o peixe e em cada peixe está grudado uma letra. A gente está usando a motivação dele, que são as letras, que é o hiperfoco dele, mas estamos colocando em uma função. Vamos aprender as cores agora. Pega o vermelho está com A. A letra A no peixe vermelho. Vamos lá, agora pega a letra B. Tá no verde. Então, aos poucos a gente vai aumentando esse repertório. E essa brincadeira dos peixes ainda podemos fazer mais, trabalhar também questões sensoriais, podemos colocar esse peixe em um gel, podemos colocar esse peixe em um monte de arroz, porque as crianças com TEA, elas também podem apresentar questões sensoriais, então já está trabalhando outras áreas junto. Entendeu como é a brincadeira com função? É bem diferente de brincar só por brincar. Para a criançada, né, tudo é uma brincadeira, é uma festa, mas na questão do aprendizado, tem uma maneira certa de estar brincando, uma forma correta, certa, para poder estar brincando e aprendendo ao mesmo tempo? Eu costumo dizer que quando nós crescemos, nós viramos adultos, a gente esquece como é que brinca. Porque você vai ver algumas pessoas brincam com criança e não se envolvem na brincadeira. E tá lá toda hora, o que é isso? O que é aquilo? Fazendo perguntas a todo momento, não se entrega à brincadeira. E é isso que eu falo com os pais que vêm aqui. Brinca com a criança. Pode brincar, se joga, lembra de quando você era criança e brinca junto com o seu filho, entendeu? A brincadeira é essencial para o desenvolvimento da criança. Então, sim, existem técnicas para você brincar de uma maneira melhor. Primeiro, tentar não fazer tantas perguntas, porque é chato. Imagina você estar conversando com alguém e a pessoa ali só te perguntando, você tendo que responder toda hora. Ainda mais uma pessoa que tem dificuldade em compreender e se expressar. Então, tenta evitar fazer tanta pergunta durante a brincadeira. Tenta ser mais lúdico, mais teatral. Criança precisa dessa teatralidade, dessa ludicidade. Então não brinca parecendo um robozinho. Olha, vamos agora colocar o café na xícara. Não é assim. Entendeu? Fala, agora, eu tô com sede, eu tô com muita sede. Vamos colocar o café na xícara? Olha a diferença da entonação. Olha a diferença do acolhimento que você teve, da vontade de brincar. Trabalhar muito com sons também, que tem algumas brincadeiras que o pai fica lá parado, a criança faz, aí ele faz, mas não tem uma conversa. Como é que você quer que seu filho desenvolva a fala, desenvolva essa noção, né, auditiva,
sendo que não, nem fala na brincadeira. Então faz som, faz onomatopeias, que são toque, 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 ó, vrum, pá, caiu, entendeu? Então isso traz toda uma diferença para a criança. Aí a criança vai olhar, vai falar, nossa, vai pensar, nossa, que legal, vou fazer também. Então a imitação começa daí. A imitação é essencial para a fala, tá? Então é um dos pré-requisitos para a fala, é a criança saber imitar. Então a gente precisa ter essa entrega. Sempre falar correto com a criança. Ah, mas é tão bonitinho ele falando errado. É bonitinho mesmo, só que a gente tem que treinar a fala correta, porque a criança ela precisa ter um feedback auditivo correto. Então sempre falar correto, mas não precisa ser robotizado. Pode falar normal, só que com a entonação diferenciada. Entendeu? Faz toda a diferença. E também pegar os brinquedos e brincar de diversas formas, porque às vezes, principalmente nós adultos, né? Não, esse brinquedo foi feito para isso, a gente vai brincar dessa maneira e acabou. Não, vamos experimentar, vamos fazer outras coisas, deixa a criança tentar escolher como é que ela quer brincar, vai que ela acha um novo jeito, vamos tentar seguir um pouco a liderança da criança, né? Ela faz de algum jeito, vamos tentar fazer daquele jeito. Aí agora você vai, pega um pouquinho para você, agora a gente vai tentar desse jeito. Aí a criança vai, segue o seu jeito, vai fazendo essa troca. E quais são os sinais que precisamos estar atentos, né? Nós pais que temos criança pequena, que está no início ali de aprender a falar, quais são os sinais que precisamos estar muito atentos para buscar uma ajuda de um profissional, né, da área? Essa pergunta sobre quais são os sinais para procurar um fono também pode ser subdividida. Porque, por exemplo, quando é um bebezinho, quando você tem um bebê e você percebe que ele está com dificuldades em amamentação, por exemplo, você pode estar procurando um fonoaudiólogo. Recomendo mais aqueles que são especialistas nessa área mesmo de neonatal, porque tem todo o manejo de pega nos seios, tem toda uma questão também de deglutição, né, que é o engolir. Então, quando a criança cresce, teve um atraso na fala, já é um momento de pensar em procurar um fono. Tem alguns profissionais que, infelizmente, até hoje, falam que, não, espera até 5 anos que fala. Gente, não. Mesmo que a criança venha a falar que realmente tenha sido um atraso, é melhor você prevenir do que a criança não passar por uma terapia. Então, se você viu que sua criança com 2 anos já não está falando, você já pode levar. Porque uma criança com 2 anos, ela já deveria estar falando 2 palavrinhas pelo menos. Então, a gente segue os marcos do desenvolvimento. Tem até na caderneta da criança alguns marcos, tanto físico quanto de fala. Então, a criança com 3 anos não falar não é normal e não é, vamos esperar. Realmente pode ser que seja um atraso, tem vários motivos, né, que pode levar a esse atraso, mas pode ser que não seja, pode ser algo mais grave. Então, pode ser algo que só passe com terapia. Hoje, felizmente, muitas pessoas já estão vindo até o consultório por conta própria. Isso é muito bom, que a informação está sendo passada de melhor forma. Não está sendo só esperado, vamos esperar. Principalmente agora na pandemia. Teve a pandemia, teve um boom de atrasos. Por quê? Porque as crianças não tiveram contato. E ter contato com outra criança é fundamental para o desenvolvimento. Nós costumamos dizer até que as crianças, elas são terapeutas umas das outras, porque a gente precisa estar em contato com as pessoas para desenvolver. Nós somos seres sociais. Então, assim, se eu estou falando com uma pessoa e ela não entende o que eu quero dizer, eu vou ter que procurar uma outra forma de falar, uma outra forma de comunicar para ver se ela entende. Se eu não tivesse contato com essa pessoa, eu ia ter que ficar ali batendo na mesma tecla, não ia mudar nunca. Então, ter contato faz você ampliar os seus horizontes, faz você ampliar o seu modo de falar, de agir, certo? Então, nessa pandemia mesmo, teve um boom, principalmente as crianças que ficaram muito tempo em televisão, muito tempo em celular. O celular e a televisão, elas não são estimulantes
de uma maneira tão boa, podemos assim dizer. Porque, mas meu filho assiste só desenhos educativos, certo. Mas ele não tem essa troca. Ele tá ouvindo, pode estar até aprendendo, mas não tem vou tentar dessa forma, será que é disso? Essa experiência. As crianças têm que ter experiências, têm que experimentar as coisas, têm que experimentar a fala. Em casa, os pais, eles entendem tudo que a criança diz. Às vezes a criança nem fala, só aponta, só faz os pais já entendem. Então, estando em contato com outras pessoas, eles vão ter que procurar meios, procurar formas de fazer com que o outro o entenda. E de maneira nenhuma é preguiça. Tem algumas pessoas que ainda chegam no consultório e falam: mas ela tem preguiça de falar. Gente, falar não é algo fácil. Até porque nós levamos anos para desenvolver a fala. Se fosse fácil, com um ano estaria todo mundo falando perfeitamente. Então, falar são testes sociais. Falar a gente vai desenvolvendo aos poucos. Tem crianças que falta estímulo. Quando a gente coloca estímulo na criança, bum, pronto. Por que a gente fala que a escola é um ótimo estimulante? Porque tem trocas sociais. Então, não é preguiça. Às vezes falta só um estímulo. Por exemplo, crianças que em casa tem tudo no fácil, nunca precisa pedir nada, que tem uma rotina sempre da mesma maneira, tem uma alimentação. A criança não sente nem necessidade de pedir, o alimento já está lá. Por que essa criança falaria? Por que ela faria esse esforço? Então, assim, não estou dizendo para deixar a criança com fome, mas, por exemplo, deixa um docinho, algum biscoito que você sabe que ela gosta, no alto. Aí ela vai tentar te pedir, né? Assim, na visão dela, mas que ela não consiga pegar. Ela vai tentar te pedir. Aí ela vai apontar, por exemplo. Aí você vai reforçar: o que é que você quer? O biscoito? Biscoito. E dá pra criança o biscoito. Você percebeu a sutil diferença? Que ela teve que ir lá e procurar? Isso é estimulação. Isso é dar possibilidades para a criança se comunicar. E estamos no final, que pena. Foi muito bom a sua participação aqui. Gostei muito, aprendi muito e acredito que as pessoas que estão aqui ouvindo estão aprendendo muito, com muita informação muito interessantes, que é para a vida, né? Estamos hoje recebendo aqui a fonoaudióloga Rayana. É uma super profissional. Bom, eu agradeço pela oportunidade de ter vindo aqui falar, passar um pouquinho dos meus conhecimentos. E a gente sempre precisa estar se atualizando, né? Porque a ciência vai se desenvolvendo, novos conhecimentos vão sendo apresentados, então a gente precisa sempre estar atrás de mais informação. Meu nome, vocês já sabem, eu tenho as redes sociais, né? Tenho o Instagram, que é @RaylannaKeith, Keith. Então, se tiver, né, outra oportunidade, estarei aqui. Agradeço muito e obrigada a todos por terem ouvido. Tchauzinho. E para você que quer conhecer mais, acompanhar o trabalho dela mais de perto, eu vou deixar nas descrições aqui embaixo os links das redes sociais dela para poder você estar seguindo, né? Eu peço que você possa estar seguindo, conhecendo melhor o trabalho dela, que é essencial para as crianças, né? Para o desenvolvimento, não só para as crianças, né? Mas é o essencial. E eu quero pedir para você também, se você está ouvindo pelo YouTube, deixe seu joinha, se inscreve no nosso canal, compartilhe esse podcast para poder estar ajudando outras pessoas, e acompanha no Facebook, o YouTube, o nosso Instagram, que é @Luquito e o seu amigo autista, tudo junto. É um projeto para estar ajudando a divulgar mais sobre o assunto de autismo, e compartilhe o link
para os seus amigos, familiares, principalmente com criança, né, recém-nascido, que é importante essa profissão, muito importante mesmo para o desenvolvimento da fala das crianças. E você que quer ser um apoiador ou um patrocinador desse projeto, entre em contato, ou se você tem uma dúvida do autismo ou tem uma sugestão, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 73988229051, e sua pergunta pode ser lida ou respondida no próximo podcast, e até o próximo.